os dias que irá acontecer o nosso estudo. Hoje, quinta-feira, dia 21 de novembro. Essa live é uma promoção da União Espírita Allan Kardec. Fica aqui em Dourados, na Rua Iviema, 5.565. A live já é de número 106. Parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, nós agradecemos a todos que nos estão honrando com a sua presença, né? E como é de praxe, ao iniciarmos os nossos trabalhos, nós fazemos uma prece, um pedido a Deus, a Jesus, que abra a nossa mente, o nosso coração, porque é muito importante primeiro aprender, né? Mas também é importante que a gente abra o coração para colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Porque não adianta nada também a gente estudar, aprender, e não colocar em prática nada que a gente presenciou. Então é muito importante a gente abrir o coração. Neste momento, nós pedimos aos benfeitores espirituais que possam nos assistir do começo ao fim da nossa live. Também possa ajudar o nosso querido irmão, Odilon, abrir a sua mente, abrir a sua inteligência cada vez mais, né? Para que ele possa coordenar os estudos, como sempre fez, né? Com bastante sabedoria, com bastante amor, como ele faz. Que os benfeitores espirituais possam, neste momento, nos envolver a todos nós e transmitir um passe em cada um. Muita paz, que Deus e Jesus nos abençoe. Então, imediatamente, sem perda de tempo, passamos por Odilon Dutra da Silva. Nome completo. Ordenar a live. Boa noite a todos e todos, aqueles que estão online neste momento, aqueles que vão assistir posteriormente quando essa apresentação, essa debate, né, que nós fazemos aqui para a gente poder entender o Livro dos Espíritos, aqueles que assistirem posteriormente, sejam todos bem-vindos a essa reunião de estudo. Então, como o Orlando falou, nós estamos na live de número 106 e a pergunta é a 515. Nós estamos encerrando esse título do Anjos da Guarda. Ele vai até a pergunta 522, que é o item. Nós estamos no item 6, né? Aí, 521, aliás. Aí o item 7 é o pressentimentos. Então, hoje nós vamos para 515. Essa pergunta nós não fizemos na semana passada. Só para recordar, na semana passada nós falamos sobre os anjos, né, da guarda, espíritos familiares, espíritos também que não são bons, né, que nos acompanham às vezes. Então, Kardec fez uma separação entre os que são os mentores, os que são familiares e aqueles que às vezes querem até atrapalhar. E essa 515 é a sequência, é a continuação. Você quer fazer a leitura dela, Orlando? Essa é a de hoje já. Eu não fiz a leitura da anterior porque ela é longa, né? São vários slides. Aí nós comentamos bem na semana passada, já resolvi colocar 515 já direto. Tá bom. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Essa é a pergunta.
que se há de pensar, o que nós pensamos dessas pessoas que ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição, ou para guiá-los pelo bom caminho. Aí a resposta é o seguinte: efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-los. Deus permite que tal coisa aconteça, ocorra, para vós experimentar. Eu imagino assim que a pergunta que se faz é o que pensar, né? Eu vou falar um termo bem relaxado, né? Ajunta fome com a vontade de comer, né? Eu já tenho a propensão de fazer o mal, né? Já estou inclinado a fazer uma coisa errada, praticar mal. Os espíritos ficam por ali, na surdina, né? Aí, quando eu estou querendo fazer alguma coisa, eles me inspiram a fazer o trabalho. E se for para o bem, também. É uma espécie de fascinação, né? Mas eu acho que essa fascinação ela é mais exercida por mal, né? Porque por bem, o bem existe equilíbrio, né? A gente tem equilíbrio. A pessoa que faz o bem, trabalha assim, voltado para ajudar o próximo, vai realizar um trabalho importante, ele é equilibrado. Ele não é fascinado, não, porque o fascínio é uma espécie de obsessão. Eu estou meio rouco. A fascinação é uma obsessão. Aliás, é o terceiro grau da obsessão, né? Tem a obsessão, tem a obsessão simples, a obsessão e a fascinação. Então, seria mais ou menos isso aí. Mas aqui ainda não fala, né, dos bons, né? Fala só a pergunta, né? Ou para guiá-los pelo bom. Ele dá entendimento do bom quando ele dá assim, ó, quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos. Então quer dizer que também pode haver a influência de bons. E que Deus permite isso para experimentar. Nós somos testados. Se a gente, o que eu quero seguir, né? A quem eu quero seguir? E na pergunta ele usa a palavra pessoas, né? Que pode ser encarnados ou desencarnados, talvez, né? Que há de pensar dessas pessoas. Que existe demais, né? Pessoas aqui na Terra encarnado que faz esse papel, né? Exerce uma influência muito forte. Mas exerce essa influência, que é uma fascinação que parece irresistível, como diz aqui na pergunta, porque nós já gostamos daquilo. Né? Para quem já tem a tendência, né? Se você tem a tendência do caminho errado, aí induz para o caminho errado. Agora, se você não tem a tendência do caminho errado, aí já é diferente, você não vai para aquele caminho, você não tem tendência para ele. Então pode ser bom e pode ser mal. É influência de espíritos e pode ser influência também física, né? E esses que estão físicos sempre estão ligados a espíritos também, né? Maus ou bons. Certo. Vamos para a próxima? Ou você quer comentar mais alguma coisa, Orlando? Não, é isso mesmo. A dona Eulália também falou muito bem. Muito bom. Isso mesmo. Participou também muito bem. O João Dalmolin hoje ele não vai aparecer, será? Se ele deu notícia, não? Não, ele passou um WhatsApp para mim, mas não falou. Que não viria. Está na rua, daqui a pouco ele pode aparecer. Vamos para 516. Aí tá só nós dois fazendo a leitura. Você quer fazer a leitura ou eu faço? Então. Eu estou temporariamente analfabeta.
Temporariamente. Daqui uns tempos eu já não estou mais. Eu entendo. O que não vai ler para a senhora. A senhora vai fazer um comentário. A gente às vezes a gente se surpreende, que a senhora enxerga mais coisas do que nós, que enxerga com os olhos da alma. A gente aprende a observar mais, né? Tem mais tempo. A gente ser mais atento. Poderia os nossos bons e mau gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Então, aquele que é o espírito que está me acompanhando no plano espiritual, né? Um bom gênio, um mau gênio, olha, os dois, né? É interessante, né? Que a gente tem o que pode nos levar à prática do bem e aquele que pode compartilhar a prática do mal, né? E esses que estão nessas situações podem reencarnar como algum familiar nosso para acompanhar durante a vida física? Essa é a pergunta. Isso às vezes se dá, a resposta que dá o Espírito. Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então não é a regra, né? Ocasionalmente pode acontecer, né? Aquele que quer nos auxiliar reencarna próximo de nós. Ou aquele que quer que tenha alguma pendência, né? E reencarna também, né? Uma forma da gente talvez até resgatar algum problema que tinha com ele. Mas geralmente os espíritos que estão no plano espiritual encarrega espíritos encarnados mesmo, né? Reencarna para nos auxiliar. Essa que é o mais comum. Até na reunião passada nós lembramos do livro Ave Cristo, onde um pai ele reencarna para acompanhar o filho, né? Inclusive ele nem precisava reencarnar mais, porque ele já estava no outro plano. Os mentores até falaram, olha, cuidado, né? Reencarnar não é uma coisa fácil não, as tentações são grandes. Mas ele falou, não, eu quero ir lá para ajudar meu filho. Lá na época do Cristo, né, dos vários deuses, ele reencarnou. João Dalmolin chegou. Boa noite, João Dalmolin. Seja bem-vindo. Ô, João. Boa noite, João. Boa noite. Quando eu vi já tinha passado da hora, eu tava entretido com outra coisa. Então tá. Nós estamos aqui, nós não avançamos muito não. Essa é a segunda pergunta da noite, 516. Nós estamos no comentário dela. Você quer comentar ela, João? Ela é bem curtinha? Ou vamos para frente? Eu tenho que ler ela aqui primeiro. Tá. Poderia não. Então, o nosso bom gênio aí, no caso, é o que a gente chama de anjo da guarda, né? Isso, imagino que sim. Então, se ele pode reencarnar, ele pode encarnar para nos apoiar, né? Pra ficar perto de nós, nos dar apoio. Não, fala que pode, né? Fala que pode, mas não é uma coisa rara. Não é frequente. É uma coisa rara. Porque quando tem que encarnar alguém para dar apoio, então eles vão passar essa missão para outros espíritos, porque os espíritos são muitos, são numerosos, e possivelmente, né, muito provavelmente, tem muitos candidatos a uma missão dessas. E aí, então, vai passar essa missão para alguém, praticar essa missão, e com isso crescer, e com isso auxiliar, ser um apoio. E com certeza, claro, vai ser um espírito bem superior, um tanto superior àquele protegido, né? É isso. Isso aí. Algum comentário mais? Vamos para frente.
Não, é muito comum, inclusive, acontecer isso aí. E a princípio ele é igual o Chico, ó, um exemplo. O Chico desencarnou, o Emmanuel vai encarnar para ser o protetor dele. O Chico vai ser o protetor do Emmanuel agora, né? Ou já é, né? Já é, né? Ele disse que isso pode acontecer, né? Não é uma coisa frequente, mas pode acontecer. Pode acontecer. De um espírito que está protegendo reencarnar. Vamos a 517, então. Essa fica com o João, então, né, João? Pode ser. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Bom. Amarelei aí a frase. Tem espíritos que se ligam aos membros de uma família, né, de uma determinada família. Quer dizer, eles estão acompanhando a família, né? São espíritos, eu acredito, assim, bem elevados, capazes de acompanhar o destino daquela família como um todo. Se eles se ligam a alguns membros, não sei se eles são o bom gênio desse membro, ou eles se ligam a alguns deles para apoiarem, para auxiliarem. Mas aí já está sendo prevenido de que espíritos eles não se ligam a uma família ou não se encarregam da missão de auxiliar uma família no sentido de elevar o orgulho dessa família, né, de fazer dessa família uma família de alguma forma orgulhosa, vaidosa do que é, né, por ser uma família bem-sucedida, né, por ser uma família de ter um nome reconhecido, porque geralmente esses nomes reconhecidos das famílias são reconhecidos muito mais pelo progresso material, né, por sucessos sociais, que não representam, na maioria das vezes, não representam uma melhora, um progresso moral. Acho que é isso que quer dizer aí, né? Espíritos se ligam a famílias para auxiliar no progresso moral dessa família, né? Na elevação em fraternidade, em humanidade, né? Em solidariedade. Também vejo assim, que até porque a gente, quando ele diz ali, né, protetores do orgulho das raças, né? A gente ainda tem essas ideias de brasão, né, de pátria, de tribos, né, que está lá às vezes no Velho Testamento, né, e que a gente sabe, Jesus veio e falou na família universal, né? Então eles se ligam porque ele tem afinidade com aquela família, mas não em detrimento de outras, ou para concorrência ou disputa, como, né, como tem para preconceitos, né, que é muito forte às vezes isso, né? Então por isso ele diz ali, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Veja assim, né? Quer dizer que as pessoas acreditavam, né? Antigamente tinha, né? Olha, essa raça é a escolhida por Deus, não é? Ela é escolhida. Até nas batalhas, nas guerras, né? Deus escolhia um para vencer. Venceu porque... Aí a gente sabe hoje que isso não é verdadeiro. A Dona Diva chegou também. Boa noite, Dona Diva. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Você está me ouvindo? Estou ouvindo, nós estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Então tá bom, porque eu não sou muito mansa nesse negócio que para ligar, para aparecer, um dia eu acerto, outro dia não acerto. Tá certo. Alguém quer fazer comentário mais sobre essa questão de 517? Dona Lalinha, Orlando? A Dilma chegou agora no... Não, é isso mesmo. Não tenha dúvida, é isso mesmo. A gente pensa que protetor só existe desencarnado. Não, existem protetores encarnados. Quantos amigos da gente que muitas vezes dá a vida para ajudar, né? São espíritos bons. E já ajudavam a gente antes, numa outra existência. Então vamos para a próxima, né? 518. Essa é um pouco mais longa. 518. Essa é um pouco mais longa. Essa é o Orlando, né, que faz, é? É. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares. Para as reuniões de indivíduos, peraí, eu não entendi a pergunta, vou fazer de novo. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Explica a pergunta aí, Dilon. Eu até coloquei motivos particulares aí em destaque. Né? O que são motivos particulares? Né? Então, esses espíritos, eles são levados a se aproximar de nós por razões particulares nossas, né? Para nos orientar em certas situações, até que tem a ver, por exemplo, com a matéria e tudo mais, nos aconselhar. Eu imaginei isso. O que você acha, João? Acho que o Orlando queria entender da pergunta. É a pergunta mesmo. A pergunta é assim: os espíritos são atraídos pelas pessoas por simpatia. Esse é um tipo de atração. Mas eles podem também ser atraídos por motivos particulares para participar de reuniões dos indivíduos por motivos particulares, alguma motivação, né? Alguma... Eu acho que algum problema pontual, alguma situação, por exemplo, vamos falar um exemplo espírita, né? Alguém está querendo, deu na teia de alguém fundar um centro espírita. Do nada, surgiu na cabeça dela, ela queria fundar um centro espírita, queria começar uma comunidade espírita. É um motivo particular dela, pode ser um motivo particular, embora seja um motivo que possa ser nobre, tudo, né? E quem sabe essa pessoa tenha ou não tenha muito preparo, muita boa orientação para isso. Então, espíritos vão se ligar a essa pessoa por esse motivo pontual. Como pode se ligar porque essa pessoa resolveu criar uma associação dos catadores de material reciclável. Seria um motivo particular, né? Mas daí está falando para a reunião dos indivíduos. Então não está falando de uma pessoa só, está falando de reunião de indivíduos. Quem sabe os indivíduos se reúnem para alguma coisa. Então eu dei o exemplo de uma cooperativa de catadores que está se formando, e os espíritos podem se juntar ali para auxiliar. Fazer uma coisa errada também, pode ser? Então pode, essa é a pergunta, né? Valeu. E os espíritos preferem estar no meio dos que lhe assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certo de serem ouvidos. E pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. E isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como o João falou.
como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistido por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhe pode insuflar as paixões grosseiras. É isso. Vamos pedir para a dona Lalinha comentar? Vocês comentam melhor que eu. Pois é, eu acho assim também. Por exemplo, eu mesma, eu estou lutando para ver se eu consigo fazer uma pequena ONG. Eu tenho um projeto muito bonito, mas me falta o dinheiro. Quem sabe um dia alguém desses lá de cima não vem para me ajudar, me mostrar o caminho. Não estou aguardando até hoje, eu tenho tempo que eu estou aguardando, meu projeto prontinho, aguardando para me começar. Meu projeto eu também crianças com tranquilo. É um projeto que as pessoas sempre fazem aqueles projetos de dar comida, ensinar capoeira, ensinar tanta coisa, mas isso tudo já tem. O meu projeto, ele tudo já tem. O meu não, o meu é para mim dar um sono tranquilo para a criança, dar pijaminha, cama, manta para cobrir, e também, se possível, ensinar a orar à noite, na hora de dormir. Esse é o meu projeto. Está bem explicitado, já está pronto, mas aguardando o principal para o começo. A boa vontade é a principal, mas o outro é mais ainda, que é o capital, né? Está aguardando o capital. Mas uma hora eu consegui. Até recargou alguém para te ajudar, né, dona Lalinha? Vai aparecer alguém para me indicar um caminho, o caminho a percorrer. Isso. Porque a gente, quando não tem visão, a gente é muito limitado. Muito limitado, porque a gente depende muito das pessoas, nem sempre tem uma pessoa para ajudar. Assim, ao nosso redor, né? Nem sempre você tem uma pessoa que consegue te ajudar de certa maneira necessária. Esses dias mesmo, eu comecei a entrar no CVV, mas até hoje eu não consegui alguém para me inscrever para fazer o curso. Não achei nenhum com capacidade. Aqui em Castro Adriano, eu não estou enxergando para fazer a inscrição para mim. Eu ainda não sei. Mas eu ainda vou encontrar alguém que vem em casa e dá conta de fazer para mim a minha inscrição. Porque eu não enxergo, mas eu tenho voz. Então, eu quero trabalhar. O Dilon poderia fazer, não pode, Dilon? Eu não sei se pode. Eu não sei, tem que ver se pode fazer a distância. Eu estou falando, o Dilon poderia fazer a inscrição para a senhora. Acho que tem que fazer no meu celular, parece, é para fazer um curso online. Eu optei por online, que foi mais fácil para mim, né? Tem que fazer o curso. Porque aí tem que fazer o curso primeiro. Eles fazem um curso, eles apresentam um curso para a pessoa. Tem que preparar, tem que ter um curso preparatório, está precisando demais, que está precisando muito de voluntário. Então, é a maneira da gente querer ajudar alguém também um pouquinho. E a moça me falou lá que os voluntários deles lá, a maioria, mais de 50% dos voluntários, não tem visão. Ah, olha só. Interessante. Tem coisa interessante. Então, esse negócio de espírito ajudar, uma entidade ajudar,
Então, tem aqui ajuda para o bem e tem que ajuda para o mal também. Porque as pessoas que juntam de quadrilha para fazer assalto, coisa, e lá tem entidade do mal lá ajudando. Dando suporte, e sozinhos dá um suporte e dá as coordenadas. Porque está muito mais por dentro do que os que estão na carne. Então, isso tem mesmo. Nós temos o nosso gêniozinho bom e temos o malzinho também perto. Depende de nós dar a nossa ideia para eles, né? Ou saber ouvir aquele que vai nos fazer bem. Deixar de ouvir o que faz de mal. Então, essa questão aqui, ela nos leva a essa reflexão, né? A família que nós pertencemos é a família com aquelas afinidades, com aquele tipo de caráter predominante. A sociedade, a cidade, um povo. Por isso que a gente fala bem assim, governantes, né? Nós temos os governantes que escolhemos, que merecemos, né? Nós temos a sociedade organizada da forma que merecemos. Por conta do quê? Do coletivo, da maioria que está ali. Então, dos predominantes, né? Ele fala que de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes. Então, nós somos assistidos pelos espíritos mais ou menos da nossa elevação, dessa sintonia. Se a gente quer que a coisa melhore, nós temos que nos melhorar. Daí nós começamos a influenciar para mudar esse sistema de coisa. Não é? Atrair os bons. Quando eu morei em Bandeirante, eu fiz um trabalho desse. Comecei e trabalhei nele, eu acho que uns 2 anos, aí pus uma presidente. Aí ela envolveu política e tudo, eu me afastei, e aí foi que terminaram. Mas eu fiquei muito sentida quando terminaram, sabe? Porque uma coisa que eu comecei com muito carinho, com muito amor, né? Aí eu fiquei com a pastoral da criança, eu trabalhei lá 8 anos na pastoral da criança. Deixei bem montada, bem arrumada quando vim embora para cá, mas aí depois eu acho que já terminaram também, porque as pessoas hoje não começam as coisas com amor, começam para se aparecer, sabe? Às vezes tem aquele entusiasmo inicial, né, e não tem a dedicação, né, para permanecer. Isso. Mistura tudo com política, né? E a política é outro problema. Já não pode misturar política com ação social, não. Não, mas ela envolveu, sabe? Ela envolveu e aí eu me afastei porque ela era presidente, né? Eu passei para ela, fiquei 2 anos e aí passei, né? E aí não deu, aí eu afastei, saí. Né? Porque eu não gosto dessas coisas, eu acho que a gente tem que trabalhar com amor e aquilo que a gente faz, não deixar as pessoas usar para se aparecer, para angariar coisas erradas. Né? Tem que pensar no bem das pessoas. Você vai fazer um trabalho, você tem que pensar o que você vai fazer pelo outro. O bem. Pensar no bem do outro e não no da gente, né? E não da gente. Aquele que envolve política está pensando no bem próprio. Sempre colocar à frente Jesus, né? O que Jesus faria? Como é que ele faria? Aonde que é esse trabalho que a senhora está fazendo? Ainda não, o projeto está pronto, mas nem comecei. Era para chegar mesmo. É aqui mesmo onde eu moro, na Cesarina. É em Goiás. Aonde? Goiás. Cesarina, Goiás. Em Goiás. Em Goiás tem uns trabalhos bons desses. A minha filha mora lá e ela mexe com isso também, sabe? Ela trabalha ela é assistente social, mas ela mexe com pobreza, com gente assim, sabe? Ajudando. Eu sei que ela é igual eu, briga muito lá no meio, quando tem gente querendo se aparecer, entrar para isso, para aquilo, ela já corta, sabe? Tem que fazer o trabalho, não fazer coisas, movimento,
né? Esse trabalho, ele tem um trabalho mais, assim, sem mídias sociais. Sim. Porque se for mídia social no meio, aí vira política. Não é vira política, vira, né? Nossa, esse trabalho é bom. Eu gostava quando eu fazia, nossa senhora, eu deixei a cozinha montada, sabe? Eu fiz tudo. Montei cozinha com tudo. Mas, né? E você vê uma criança feliz, o tanto que é bom você ver uma criança feliz, menina. Oh, como é bom. É muito bom mesmo. Eu tinha um rapaz lá da Impaer que eu pedia muito para ele lá as coisas, sabe? Então, quando ele me enxergava assim, que eu ia indo para lá, ele dizia, Pindona, o que será que ela quer hoje? Aí eu chegava, e ele criava muita galinha, né? Igual vou fazer uma galinhada domingo, você dá quantas galinhas? Aí ele, eu dou todas, porque a senhora precisar, né? Então era muito bom, assim, porque eu tinha gente que me ajudava, assim, que cooperava, porque sabia que eu estava fazendo as coisas, né? Aí quando eu entreguei para outra, aí já foi esmorecendo, as pessoas não quiseram ajudar mais, e acabou. Isso é muito triste. E a vida continua, né? Muito bem. Vamos para a próxima questão, 519. Vamos lá. Vamos. Essa 518 foi o Orlando, né? Agora é o João Damolim. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Quer dizer, tem um espírito responsável por uma coletividade? Eu não li a resposta ainda, mas, por exemplo, nós dizemos que existe um governador espiritual do Brasil, né? Sim. Que é o Ismael. Ismael. Então, as aglomerações têm espíritos protetores especiais? Tem. Pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, eles são, como coletividades, uma individualidade, um tipo de individualidade coletiva, né? Eles têm um caminho, um destino, têm uma meta, eu diria, tem um nível evolutivo, mais ou menos, um nível evolutivo que caracteriza a maioria dos indivíduos dessa coletividade. Então, eles todos, inclusive os mais atrasados, como os mais adiantados, todos precisam, dentro dessa coletividade, oportunidades de evoluir, de ir para frente. Mas esse espírito protetor da coletividade, ele se incumbe da missão do avanço coletivo. Então, por exemplo, ele vai cuidar de decisões coletivas, né? Ele vai cuidar de decisões religiosas importantes, de leis, de mudanças, de alterações de costumes, de valorização de grupos, né? Então, por exemplo, a gente poderia dizer, esse movimento que está se mostrando mais forte agora, com relação à raça negra, né, do resgate das raízes, das origens e da força da própria conceituação que se tem, né, da visão que se tem do negro como raça, é um movimento coletivo importante dentro de uma coletividade maior, no caso o Brasil, né? Mas são coisas coletivas. Eu acredito que os espíritos encarregados das coletividades, eles cuidam dessas questões, por exemplo.
derrubando o preconceito, né? Porque o preconceito está sendo lutado para derrubar aquele preconceito, porque o povo em si, quase todos têm preconceito. Você não tem preconceito com uma coisa, tem com outra. Sim. Esse é um trabalho que está sendo feito mesmo. É uma luta interna, né? E esses movimentos, eles é uma forma da gente se enxergar, né? Nos nossos preconceitos, né? A gente se percebe neles e procurar vencer essas tendências que tem, né? Que a vivência aqui na Terra, ela leva às vezes a gente a essa questão, né, de disputa, de concorrência. Então isso leva uma pessoa a achar que é melhor que a outra, né? Tem desde a questão do time de futebol, a questão partidária, a questão de ideia de pátria, né? A gente vive no mundo físico onde nós somos, de certa forma, muito motivados a concorrer um com o outro. E isso gera essas ideias de que um é melhor que o outro. E acaba tendo isso aí. Questão de gênero também, né? E aí, aqui voltando à questão da pergunta, tem, né? Todo agrupamento, né, que tem responsáveis. Na própria casa espírita, né, João Dalmolin, tem lá o mentor, né, da casa, dos trabalhos, né, responsáveis pelo trabalho. Não é? Porque se não tivesse ninguém trabalhando, não teria os movimentos, né? E de vez em quando, organização espiritual, né? Que orienta. Tem alguém trabalhando para isso. E organiza a parte espiritual. Os trabalhos mediúnicos, todos têm responsáveis. Para frente ou algum comentário mais? Vamos para a próxima, então. Dá para avançar. 520. É o Orlando. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que ligam aos indivíduos. Deu para entender, né? Tudo é relativo ao grau de adiantamento. Quer se trata de coletividade, quer se trata de indivíduos. Então, e aí depende do grau de evolução de cada espírito. Não tem essa, não. Acho que a resposta a pergunta é fácil, a resposta também. Então, o espírito que for, por exemplo, um encarnado menos evoluído, ele não pode ter um protetor menos evoluído do que ele, né? Você tem que ter mais evoluído, pelo menos pouca coisa. Como é que vai ajudar? É isso. Se a evolução dele for menos. Desse jeito, tem que ser. A pergunta leva a questão da comparação da coletividade com o indivíduo. Aí fala que é relativo, né? Por exemplo, nós temos um diretor de uma escola de ensino médio, digamos, né? O diretor ele é mais evoluído, por exemplo, do que um cientista, né? Ou alguém que coordena um cientista, é um indivíduo só, né? Aquele que é o mentor daquele cientista, talvez, pelo menos na parte intelectual, ele é mais elevado do que aquele que dirige uma coletividade. Então é relativo. A coletividade ela tem aquele conhecimento, aquela evolução um pouco menor, vai ter também um responsável de acordo relativamente à evolução daquele grupo. Não quer dizer que é porque um grupo ou indivíduo que é mais ou menos evoluído, depende da necessidade, né? De quem que vai conduzir. Não sei se ficou claro. Porque o professor tem que entender mais que o aluno, né? Isso mesmo. Nesse caso, o protegido está no lugar do aluno.
Então, o professor tem que saber mais um pouco que o aluno, porque aí como é que faz? Ele vai ajudar o aluno. Você não tem conhecimento para ajudar. Isso mesmo. Mais comentário? Vamos para frente. Acho que tá claro aí, né? Que é relativo ao grau de adiantamento. Por exemplo, uma coletividade, vamos falar aí de um país, né? Uma nação. O grau de adiantamento desse espírito, que vai ser o protetor aí, que vai ser o guia dessa nação, ele tem que corresponder às possibilidades que essa nação tem de avanço. O que tá mais ou menos maduro, amadurecendo ali de condições para que essa coletividade avance enquanto coletividade. Então, diante disso, o espírito tem que estar preparado para isso, né, para apoiar nesses aspectos, que às vezes são aspectos específicos que exigem um conhecimento, exigem, né, uma preparação, ou uma experiência também do espírito que vai ser o protetor. Vamos para 521, então. Essa é a última dos anjos, né? Vai ter 3 slides de comentário nessa. Vamos ver se dá tempo da gente fazer. Nosso tempo tá no finzinho. Quem que é que faz a leitura agora? Sou eu. João, né? Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Bom, como disse que tem espíritos que se ligam, né, que estimulam, que sugerem direções e caminhos de acordo com a dignidade daquilo que as pessoas se propõem, mas também de acordo com a dignidade do próprio espírito, né? Porque quando são artes de uma dignidade que a gente vê hoje, por exemplo, aí em vários movimentos, em vários tipos musicais e de arte que aparece por aí, que não tem dignidade moral nenhuma, com certeza também tem espíritos, né, do mesmo nível que estão auxiliando, que estão ali estimulando, que estão se comprazendo nisso e também ajudando a produzir esse tipo de arte. Eu acho que deve ser arte isso também, né? Porque até meio na dúvida de chamar isso de arte. Mas é arte, né? Só a finalidade é que é diferente. E também o artista, né, ou a pessoa que quer ser assistido, ela tem que ter talento, né? Tem que ter essa vocação. Aí ele diz aí no final, não cabe fazer que os cegos vejam ou que os surdos ouçam. Se a pessoa não tem talento, o espírito não vai conseguir fazer, né? Ele ter esse desenvolvimento artístico, senão ele não veio para isso, né? Agora vem o comentário de Kardec. Você quer que eu coloque os 3 já na sequência? Melhor, né? Vamos lendo aí, vamos vendo, né, se que dá, né? Ok. Os antigos fizeram
desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes. Como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sob várias designações. Está dando vários exemplos aí, né, e dizendo como que na prática realmente tudo isso acontece, né, chegando a especificar aí as diferentes indústrias. Diferentes indústrias não quer dizer, né, uma fábrica, né, são os inventos, né, as construções coletivas da humanidade. Então, tudo que tem um sentido coletivo tem seus patronos, tem seus guias, né, seus protetores. Bom, próximo. Vamos, né? Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade de gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Mais uma vez, destacando, né, que assim como os indivíduos os indivíduos atraem espíritos por simpatias, por afinidades, as coletividades também, né, de acordo com as características dessa coletividade, também atraem espíritos para junto, para convivência com elas, e espíritos que vêm trabalhar com essa coletividade, né, no destino dela, nas metas comuns, as metas coletivas. Nos povos, determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis. Porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria, e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando seus costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma ideia da população oculta, que se lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. Diga-me o que pensa e te direi com quem anda contigo, né? Diga-me o que pensa, quer dizer, basta a gente conseguir analisar, constatar o nível dos pensamentos, dos projetos, das propostas, dos interesses coletivos, que a gente então já tem uma ideia da população oculta, população invisível, mundo espiritual, que acompanha essa coletividade,
né? Esse grupo, essa sociedade. É isso que tá dizendo aí, né? Que, como naquela afirmação mais simples, né? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós somos, atrai espíritos para junto de nós, individualmente, coletivamente, da mesma forma. E aí pode acontecer, inclusive, né, que se essa coletividade está indo para ou cultivando algum hábito, alguma discriminação, alguma forma de conduta coletiva muito negativa, até os bons projetos, as boas ideias que estão para nascer, têm uma dificuldade enorme, porque elas ficam paralisadas, ficam ilhadas, ficam isoladas, né, dentro dessa psicosfera mais negativa que é coletiva. Então, é uma coletividade que dificilmente vai conseguir avançar, ou vai avançar de forma muito lenta, quando uma boa ideia tem muita oposição, tem muita dificuldade, tem muita resistência para nascer e para florescer. Refletimos sempre aliás, os espíritos que nos acompanham refletem as nossas afinidades, né? Seja no coletivo, seja no individual. Sempre tem, né? Quando a gente convive numa sociedade e a gente fala, mas isso não está bom, vamos avaliar como é que está o coletivo também, né? Dos pensamentos, dos desejos, das vontades, inclusive as nossas, claro. Sim. Algum comentário mais? Nosso tempo já está acabando. Eu acho que nós devemos sempre nos repreender os maus pensamentos para afastar de nós aquele gêniozinho mau que está perto, né? E sempre pensar em coisa boa, em coisa edificante, porque o pensamento mau só atrai o mal. E o pensamento edificante ele traz o bem do nosso lado. E assim a gente contribui para melhorar o ambiente, né? A coletividade. O ambiente é um melhor, né? Não é só para nós, melhora para todos. Se está em uma turma de 5, 6 ou 10 pessoas, está todo mundo lá falando mal da vida alheia, um conversa daqui e dali. Isso acontece muito comigo. E eu saio de perto. Eu saio de perto, porque ali não me cabe. Fofocar da vida dele não me cabe. Então eu saio de perto para me jogar fora o meu gêniozinho ruim, deixa eu ir embora. Para mais para longe um pouquinho. Certo. Orlando? Oi. Na próxima nós teremos o novo título, Pressentimentos. Pergunta 522. Nós já estamos no nosso horário. Vou passar por Orlando para fazer as considerações, encerramento e tudo mais. Por tua conta. Então nós agradecemos aí a participação de todos, e esse estudo vai para o YouTube, né, Edilon? Vai ser divulgado para mais pessoas. Eu acho que a gente foi muito feliz, porque o nosso estudo é assim, é simples, onde todos têm a oportunidade de participar, de discutir, né? Então, é mais ou menos por aí. E nós vamos aproveitar aqui a presença da dona Lalinha, pedir para ela fazer a prece de agradecimento a Deus, né, dona Lalinha? Podemos, né? Nós vos agradecemos, nosso grande Mestre Jesus, nosso amado Mestre, por essa oportunidade maravilhosa que nós tivemos nessa noite, de estudar um pouquinho do livro dos Espíritos e entender um pouquinho dessa
vida lá dos anjos guardiães, espíritos protetores, que a gente sempre está pedindo o anjo guardião para nos proteger, mas a gente nunca conhece aquela missão do anjo guardião. Então pedimos a Jesus que nos abençoe e nos proteja e nos dá força e coragem para que nós possamos seguir em frente, cada dia mais ser melhores, melhorar nossos pensamentos, nossos atos, a nossa convivência no dia a dia, e que cada dia mais nós possamos estar subindo um degrauzinho, pelo menos de 1 milímetro. Então, obrigado, Mestre Jesus, por essa noite, e nós vos agradecemos por estarmos aqui reunidos, e abençoe a todos nós que estamos aqui online, a família de cada um de nós que estamos aqui reunidos, e abençoe nossa casa, nossa família inteira. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo, e até na próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir. Que assim seja. Que assim seja. Ô, minha comadre, a minha